Vamos ficar de pé um pouco, queridos. Passado esse exórdio para descontrair a mim mesmo, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Pastor, não me cobra a hora não, pastor. Ninguém aqui mora mais longe do que eu. Então deixa eu aproveitar a oportunidade. Senão não vem nem ninguém amanhã. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Gostei muito desse pastor Paulo, viu? E dessa pastora Cláudia. São muito dinâmicos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, apenas os versículos de 8 a 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Mas cadê a Bíblia? É assim, aí não precisa trazer mais Bíblia não, nem telão. Eu não sei, lá em Boston, todo mundo... Gente, vamos abrir a Bíblia e todo mundo abriu o celular. Aí eu falei, isso aqui é meio complicado. Porque Deus falou com o profeta, come a minha palavra. Aí ele disse, eu comi o livro e era saborosa na minha boca. Aí imagine se for comer o celular. É complicado. De 8 a 10, diz assim a palavra de Deus. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu tomo posse agora da unção, da graça, da sabedoria, da autoridade para ministrar este povo. Tua palavra diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso eu tomo posse agora, Pai, da palavra, do arcano de Deus, daquilo que necessitamos para nos fortalecermos de Ti, em nome de Jesus. Por favor, sentem, queridos, como tinha que colocar no boletim para ser compartilhado com os pequenos grupos. E aí eu dei um tema, lições de uma perda. Qual é o tema? Lições de uma perda. Eu acho que vocês precisavam ter mais boa vontade comigo. De tão gente boa que eu sou. Qual é o tema? Lições de uma perda. Isso. Todas as mulheres, vocês não esquecerem de mim, qual é o tema? Lições de uma perda. Quem é homem tem certeza aí, bem forte. Principalmente os nordestinos de Olinda. Qual é o tema? Não precisa também engrossar tanto a voz. A última vez todos juntos, qual é o tema? Lições de uma perda. Amados, há muito tempo, desde que eu me converti e comecei a entender as coisas de Deus, o propósito de Deus, eu risquei do meu vocabulário algumas palavras. Uma delas é a palavra perda. Queridos, eu não gosto de perder. Nem brincando. Eu sei que nem sempre a gente pode manter, a gente pode reter, a gente pode evitar de perder, mas eu não aceito com facilidade. E para falar a verdade, a minha característica de personalidade, a minha estrutura de fé e até o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, me faz, queridos, ter rejeição a atitudes de pessoas conformadas com perdas, atitudes de perdedores. Muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. A síndrome de Jó, queridos, antes da maturidade. Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Gente que fica, não, mas era uma coisinha de nada, e começa a minimizar o valor das coisas. Gente que não sabe discernir quando é uma ação de Deus para nos ensinar alguma coisa, ou quando é uma obra maligna nos despojando de muitos valores. Quantas pessoas, queridos, olha, conformadas, acomodadas diante de perda, gente que poderia ser muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais próximo, poderia contribuir
contribuir muito mais para a obra de Deus, para as missões, para o reino de Deus. Gente, queridos, que poderia, olha, produzir muito mais na obra de Deus. Gente que poderia crescer muito mais do que cresceu, do que tem crescido, e não tem acontecido essas coisas por causa das perdas. Porque perdeu tantas coisas. Gente que tem perdido sonhos, gente que tem perdido a alegria, tem perdido a motivação, dentro de casa, no casamento, na família, no trabalho. Gente que sonhava tanto e lutava pelos sonhos, mas de repente, queridos, começaram a se conformar com as perdas. E nós não podemos fazer isso, queridos. Essa palavra é uma palavra anticonformação com relação a todo tipo de perda e discernirmos de uma maneira muito clara a perda. Esse capítulo 15 de Lucas talvez seja o capítulo mais pregado de toda a Bíblia, principalmente porque nele está contida a parábola do filho pródigo. Esse texto faz parte desse capítulo que eu poderia chamar do capítulo dos perdidos e dos achados. São histórias que Jesus contou para ilustrar determinados ensinos e verdades que ele queria passar para os seus discípulos. Ele foi inquirido lá, não é, pelos fariseus, pela atenção que ele dava, porque ele comia lá com publicanos, comia lá com gente simples, com gente que não era tão religiosa. E aí eles se escandalizavam com Jesus. E aí Jesus aproveitou, porque Jesus sabia que tinha pouco tempo e muita coisa para ensinar, e aí ele não perdia tempo, e usou essa situação para ensinar coisas preciosas aos discípulos. E nós precisamos aprender com essas perdas e ganhos dessas histórias. A primeira parábola que ele conta é a parábola de um pastor. Ele fala: qual é o homem? Qual o pastor que, tendo 100 ovelhas e perde uma ovelha, não deixa as outras ovelhas, não é? No deserto, certamente guardada num aprisco que ele fez no deserto, e não vai atrás da ovelha perdida até encontrar. Queridos, como é terrível para um pastor perder uma ovelha. Principalmente para um pastor que é pastor comprometido com o chamamento para o apacentamento. Então, o verdadeiro pastor, queridos, ele ama a sua ovelha, ele conhece as ovelhas até pelo nome. Ele conta as ovelhas. Ele faz questão de todas as ovelhas. Ontem eu disse ao pastor João: João, como eu me identifico com você? Além de você parecer meu pai, eu sou assim como você. Tem uma garagem como essa, a gente vem para cá carregar caixa. Queridos, para falar a verdade, é por isso que eu estou dizendo que ainda não entendi plenamente o propósito. Porque se eu tivesse entendido com antecedência, ontem eu teria ido para a Califórnia e voltava hoje. Porque o meu povo não vai acreditar tanta caixa que eu carreguei, tanto carrinho que eu dirigi. Como eu agitei ontem ali. Mas o João está lá. Precisa trocar dinheiro? Ele vai. Precisa resolver um negócio? Ele resolve. Precisa carregar coisa? Ele carrega. E depois que todo mundo foi embora, eu e ele estava carregando o lixo lá para trás. Aquela salmoura descendo e a gente carregando. Ainda tem que estar rindo e brincando. Porque o pastor vai à frente. Aí o povo chega e diz: o meu pastor está carregando, eu vou carregar também. Meu pastor está fazendo. Não sei se eu estou te comprometendo mais, não é? Não é assim? Ah, você vai lá. Vocês estão entendendo isso? Então o pastor de verdade, ele ama e faz conta de todas as ovelhas. Um dia, um pastor amigo meu perdeu uma ovelha. Mas uma ovelha muito problemática. Mas muito, muito, muito. E aí ele estava chorando. Aí eu disse: varão, você está soltando fogo, você está chorando. Claro que eu não tinha muita sabedoria, menos do que hoje. Aí ele disse: varão, mas não é por isso não, querido. É porque esse irmão era um desafio de conquista. Era um desafio de conquista. Eu saí perdendo. O ideal é que eu tivesse conseguido trabalhar a vida dele, o caráter dele,
O ideal é que eu tivesse conquistado a amizade dele. E hoje ele estivesse na linha de frente da liderança da minha igreja. Simplesmente ficar livre de uma pessoa problemática é muito fácil. E Jesus conta desse pastor que tinha 100 ovelhas. E certamente conduzindo essas ovelhas para o apacentamento. E apacentar significa sentar em paz para comer. Não é? As margens das águas tranquilas, como descreveu Davi no Salmo 23. Na hora de, certamente, trazer as ovelhas de volta, ele foi contar e faltava uma. Certamente ela ficou para trás, se distraiu, começou a olhar para os lados e perdeu o ritmo. E se perdeu das outras ovelhas. E saiu fora da cobertura do pastor. E queridos, como isso é terrível. Eu sei que os irmãos sabem tudo que eu vou falar aqui, mas eu vou falar mesmo assim. Há uma cobertura sobrenatural, não no templo físico, mas na igreja, no corpo místico de Jesus. E é tão perigoso gente que não quer mais congregar. Gente que se conforma só em assistir culto pela internet e pela televisão. A Bíblia diz, não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Essa presença física, esse calor humano, esse abraço, essas coisas que transmitem fé, amor, isso é fundamental. Uma coisa é alguém fazer um curso presencial, outra coisa é alguém fazer o mesmo curso à distância. Claro que o ensino à distância hoje é um facilitador do conhecimento, mas há determinadas coisas, queridos, que tem que ser no laboratório. Tem que ser no laboratório de Deus. Vocês estão entendendo, amados? Há uma cobertura espiritual que está debaixo do cajado de um pastor. A proteção de um pastor. Quem tem pastor, queridos, tem pasto. Quem tem pastor, tem proteção. Porque se mexer com uma ovelha de um verdadeiro pastor, queridos, ele é capaz de pegar uma arma, ele enfrenta qualquer coisa. Para defender uma ovelha. Se precisa da delegacia, vai. Se precisa enfrentar um oficial, enfrenta. Esse é o pastor. E perder uma ovelha, queridos, não é uma coisa fácil. Ele deixou as outras, e é interessante, no deserto. Porque, queridos, ovelha sem pastor é deserto. E foi atrás da ovelha até encontrar. E é interessante que ovelha, queridos, quando se perde do pastor, sai debaixo da proteção do pastor e do aprisco, geralmente, queridos, fica encarrapichada, cheia de carrapicho, fica machucada, ferida. Essa estava cansada, exausta, às vezes procurou voltar e não conseguiu. Mas quando o pastor acha a ovelha, fraca, cansada, ferida, ele toma essas ovelhas sobre os ombros, leva para junto das outras e lá cuida dessa ovelha. E ele dá uma tremenda de uma festa. Chama certamente outros pastores e diz, olha, participem comigo desse momento tão alegre, porque a minha ovelha estava perdida e foi achada. Ele não se conformou em perder. Quantas vezes eu oro assim, Senhor, os que eu não pude reter, substitui a altura. Tu sabes que eu procurei fazer tudo o que eu tinha que fazer para reter, para manter, para cuidar. Agora substitui a altura, Senhor. A segunda história, não necessariamente na ordem, fala de um pai que perde um dos filhos. O filho mais novo. Certamente aquele lá, aventureiro, aquele lá, queridos, inconsequente, que decidiu se emancipar sem ter a maturidade emocional, a estrutura emocional ideal. E ele pega lá os seus haveres e vai viver como ele quer. E o pior, se junta a amigos, porque quando tem dinheiro tem muitos amigos, quando tem o que oferecer de bom tem muita gente por perto. Mas a Bíblia diz que ele foi viver uma vida dissoluta. Como diz lá no Nordeste, na gandaia. Enquanto tinha dinheiro, enquanto a economia estava boa, tudo vai bem. E a crise?
e a escassez. Ele perdeu tudo. E ninguém lhe dava trabalho. Ninguém lhe dava comida. O tempo das facilidades havia cessado. E só apareceu, queridos, para trabalhar numa pocilga, cuidando de porcos. E não havia nada, ninguém lhe dava nada para comer, e ele desejava comer da comida dos porcos. E quando ele chega no fundo do poço, ele toma consciência de que o que é bom mesmo é o que tem na casa do Pai. É a proteção da casa do Pai, é a provisão da casa do Pai, é os cuidados na casa do Pai. Ele mesmo verbaliza isso. Ele diz assim: quantos trabalhadores do meu Pai têm lá comida com abundância? Estão bem. E eu aqui nessa situação, eu vou me levantar. Eu perdi tudo, mas não vou ficar satisfeito. Não vou aceitar passivamente. Eu vou tomar uma atitude. E ele decide se levantar e voltar à casa do Pai. Ele até prepara um discurso, não é? A necessidade de ser outra vez aceita é tão grande que ele prepara um discurso: Pai, pequei diante de Deus e perante ti. Não sou digno mais de ser aceito como filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E ele vem certamente pelo caminho, recitando aquilo e memorizando aquilo. Mas o Pai, o verdadeiro Pai, nunca desiste do seu filho. E ele estava lá, o Pai, o tempo todo esperando. Ele até se preparou para receber o filho de volta. E quando o filho chega, queridos, claro, com certeza não era da mesma forma como saiu. Certamente ele saiu todo arrumado, como um filho de fazendeiro, como um príncipe. Mas ele volta sujo, ele volta maltrapilho, ele volta certamente descalço. Ele volta cabisbaixo, ele volta derrotado. Ele perdeu tudo. Mas o Pai restaura tudo, restaura a dignidade, restaura, queridos, a forma. O Pai cuida dele, manda trazer roupa, manda trazer calçado. O Pai lhe dá anel, restitui agora a herança. Filho, você gastou o que era seu, mas o que é meu ainda também é seu. Amém. E amados, que bênção. Depois o Pai faz o quê? Uma tremenda de uma festa. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vocês estão entendendo, queridos? Entre essas duas histórias está intercalada uma outra história que parece ser menos significativa, mas não. É a história de uma mulher. Jesus diz: qual a mulher, a dona de casa, que tendo lá 10 dracmas, o dinheiro para certamente fazer as compras, ou para alguma coisa, para a provisão da casa, e perde uma dessas dracmas, um desses valores, e não fica perturbada a ponto de decidir procurar e varrer a casa, iluminar a casa e procurar até achar. E tendo achado, faz uma grande festa. Então, queridos, é sobre essa história desses 3 versículos, dessa mulher que perdeu a dracma e decide procurar a dracma, que eu quero focalizar aquilo que eu quero compartilhar. Que lições podemos tirar, principalmente da perda desta mulher? Primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, e eu quero compartilhar com vocês, é que não existe perda insignificativa. Insignificante. Não existe pequena perda. Olha, se nós olharmos a história dessa mulher aqui, Clyde, Steve, a luz, não só entenda esse mistério quem é do céu, não é verdade? Se analisarmos, queridos, a história dessa mulher, principalmente a sua perda, em comparação à perda das outras histórias, do pastor e do pai, a perda dessa mulher aparentemente foi insignificante. Olha, queridos, o primeiro perdeu uma ovelha. Quanto é que custa uma ovelha? Quanto é que custa, pastor João, uma ovelha? Não tem preço. Não tem preço. Eu tenho até medo de brincar com você
vocês, mas se Deus dissesse, pastor João, sacrifica uma dessas ovelhas, quem ele escolheria? Quem é a mais problemática na visão dele? Não, mas o que eu estou falando é heresia, não é bíblico. Deus não pediu a Abraão dos filhos? Não, Deus não vai falar isso não, querido. É só um exemplo, uma ilustração. Vocês estão com medo à toa. Qual o preço de um filho? Qual o preço de uma ovelha? É incalculável. Agora, se a gente comparar isso com uma dracma, que poderia ser de ouro, de prata ou mesmo de bronze, a gente não sabe. Não fica claro aqui. Não tem significado quase nenhum em comparação com as outras perdas, não é verdade? Mas você sabe, queridos, que isso não tem razão de ser. Você sabe qual é a maior de todas as perdas? É a tua perda. Você sabe qual é a significação das coisas, o valor das coisas, os efeitos, os prejuízos que as coisas vão te causar. Só você que sabe. Então a maior perda é a nossa perda. Então para o pastor, perder uma ovelha era uma grande perda. Para o pai perder um filho, uma perda incomparável. Mas para essa mulher, era uma perda. E era uma perda significativa. Perda é perda. Porque tudo, queridos, tem o seu valor. Mesmo que pareça ser uma pequena perda, eu vejo assim, a vida é feita de pequenas grandes coisas. E eu não estou massageando meu próprio ego, não. Às vezes é uma pessoa de 1,90 m. Mas se o hipotálamo não funcionar, sim ou não? Sim. Queridos, o maior órgão do corpo é o coração? Mas se ele parar, a vida é feita de pequenas grandes coisas. E quem não valoriza isso, não valoriza as pequenas coisas, também não valoriza as grandes coisas da existência. Vocês estão entendendo, queridos? Agora, claro, você pode dizer assim, pastor, e as perdas irreparáveis? Por exemplo, a perda de um ente querido. Isso pode ser irreparável. Exatamente aquela perda, mas isso pode também ser compensado. Eu estava fazendo a obra de Deus em Belo Horizonte e eu estava pregando em um culto maravilhoso, houve muitas conversões, mas muitas mesmo. Naquele dia eu estava muito inspirado, cheio da graça de Deus. E quando eu cheguei em casa eu não consegui dormir, meu coração apertado. 1h o telefone tocou. E minha irmã disse, Amaury, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Nosso pai foi assaltado e foi ferido. E ele está no hospital. Eu disse, pode falar. E ele faleceu. Eu falei, Deus, um culto daquele, ganhei tantas almas para Jesus. No início, o diabo quis colocar uma revolta muito grande. Mas eu pedi a Deus duas coisas. Primeiro, Deus, me permita chegar a tempo em Recife, eu estava em Belo Horizonte, chegar a tempo em Recife, porque eu quero pregar no funeral do meu pai. Eu quero honrar meu pai. E queridos, olha, alguém me levou no aeroporto de Confins, que é, 30 quilômetros de Belo Horizonte. Consegui a última vaga no avião. O gerente foi muito sensível, foi tocado por Deus, e ele conseguiu essa vaga. Cheguei a tempo, preguei, honrei meu pai, dei todo o apoio para minha mãe. Fiquei um tempo com ela. E foi uma bênção para a família, porque depois disso eu comecei a ganhar os meus irmãos para Jesus, no dia que eu preguei no funeral do meu pai. Segunda coisa, eu disse, Senhor, no lugar do meu pai, eu quero que o Senhor me faça ganhar muitos pais. E queridos, depois dessa oração, eu comecei a ganhar muitos homens no meu ministério. Nossa igreja tinha muito mais mulheres, hoje está balanceado, tem muitos homens, e Deus, ao longo do meu caminho, tem colocado
muita gente para me ser como pai, para cuidar de mim, para me amar. Apesar de não ter uma grande diferença de idade, não tem quase nenhuma, o pastor João é como pai para mim. Ele me aconselha, ele me orienta, ele vibra comigo, ele me dá sugestões. Mas eu não aceitei aquela perda. Eu disse, Senhor, eu sei que só na eternidade que eu vou entender todas as coisas. Essa é uma das coisas que eu vou entender na eternidade. Mas nós não podemos acertar perda. Mas para não falar de coisa triste, deixa eu falar uma outra também. Um dia, eu fui convidado para fazer uma conferência, a primeira conferência eu fui convidado a fazer. Gente, mas que coisa maravilhosa. Eu ia pregar em Brasília, numa igreja de 4.000 membros, depois ia a Goiânia pregar numa outra igreja, lá na igreja do pastor Josafão, eu fui pela primeira vez, e aí eu preparei as minhas coisas todas, Saleco lavou minhas roupas, as melhores camisas que eu tinha, pendurou lá atrás, e alguém veio, queridos, e levou as minhas camisas. Falei, Deus, eu não aceito isso. O conferencista. Nossa, eu entrei no quarto, mas eu fiquei com muita raiva do capeta. Eu brincava assim, não aceito, Deus. Qual foi o meu pecado? Mas não veio consciência, eu tentei até lembrar, mas não veio. Digo, Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu recebi um telefonema de um pastor que foi pastor do meu ministério em Belo Horizonte. Ele estava com um problema no casamento. E ele disse, pastor Maurício, eu estou precisando muito de você. E como ele tinha muito dinheiro, ele disse, eu vou pagar a passagem para o senhor vir aqui. Quando? Urgente. Eu digo, varão, não posso, essa semana eu estou indo para Brasília. Ele falou, melhor ainda. Você antes de Brasília, passa. Eu morava no Recife nessa época. O senhor passa em Belo Horizonte e eu compro tua passagem de Belo Horizonte para Brasília. Eu faço qualquer coisa, você tem que vir. Eu digo, então tá. Aí fui. E aí coloquei umas camisinhas fraquinhas, derrubadas. Eu coloco dentro do paletó, ataco tudo. Ou você vai ver aqui a gravar. Mas eu fui dentro do avião, queridos. Mas eu fui brigando com Deus, porque minhas camisas nunca roubaram nada mesmo. Eu não aceito aquilo, Senhor, não faz isso. Aí eu ouvi Deus falar comigo, pastor. Eu vou te surpreender com grandes coisas. Aí eu pensei, essa conferência vai ser uma bênção. Ah, com camisa velha ou não, vai ser bênção. Cheguei lá, o irmão foi me buscar no aeroporto, lá em Confins, e já veio falando, pastor, meu casamento está acabando. Foi que houve, varão, tal, e começou a contar um problema, compartilhar. É tanto, pastor, que eu comprei um sítio em Betim, e o senhor vai ficar lá no sítio. Depois o senhor vai lá e ouve ela, mas o senhor vai ficar hospedado comigo. E eu ia ficar um dia só lá, dormir, no outro dia eu já ia para Brasília. Ele passou a noite toda falando, eu não dormi. E eu cochilando, e ele, pastor, porque sei o quê, o senhor não acha? Eu acho, eu achava qualquer coisa. No outro dia a gente nem tomou café, ele já me levou lá na casa dele, e nem entrou, ficou dentro do carro, que era para eu ouvir. E ela falou até quase meio-dia. E eu já não tinha tomado café, não tinha dormido. E ela disse, pastor, você não acha? Eu acho qualquer coisa. Está tudo errado ou tudo certo. Aí eu chamei ele, dei uma palavra para eles. Eles eram muito amigos, foram pastores do meu ministério. E aí eu orei com eles e tudo, abençoei. Aí foi uma bênção, teve uma coisa que Deus me usou para liberar. E abriu os céus, e eles se abraçaram, se beijaram, ficaram contentes. Aí de repente ela virou, está vendo, pastor? Ele nem se cuida mais, você sabe como ele era vaidoso. Aí, ó, tá barbudão, e nem cuida da barba. Olha como é que ele está se vestindo, pastor. Ele disse, eu estou realmente pelos copos mesmo. Tal. Não, pastor, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos almoçar no shopping para comemorar. Eu ia viajar no final da tarde, e aí eu vou dar um trago. E aí ele se arrumou e nós fomos para o shopping. E quando nós chegamos no shopping, que terminamos de almoçar, eu disse, pastor, realmente ela tem razão, eu estou meio descuidado. Vamos numa loja aqui, que o senhor tem muito bom gosto, que eu quero comprar umas roupas para mim novas. Aí nós entramos numa loja muito chique.
Aí ele mostrava assim a camisa e dizia, pastor, essa tá boa, tá linda demais, mano. Aí ele falou, escolhe uma igual para o senhor. Eu falei, varão é de Deus. E o vendedor fazia, vai. Peguei a camisa, botei a camisa, ficou lindo. Ih, pastor, foi feita para o senhor. Aí ele pegou outra camisa, disse, pastor, é linda? Eu falei, é. Ele disse, escolhe outra para o senhor. Eu falei, eu vou aceitar, é de Deus. Peguei a outra camisa. Depois ele pegou a terceira. E ele falou assim, pastor, o senhor achou bonita? Vai ser mais linda do que as outras duas. Escolhe uma dessa para o senhor. Aí o vendedor, vai. Aí eu, não, vai. Duas tá bom. Tipo, pastor, escolhe. Não perde a bênção, não. Falei, não, varão, mas estão caras as outras duas. O vendedor, rapaz, aproveita. Aí eu cheguei e eu disse, não, varão, mas eu não vou aceitar, não. Porque realmente não parece que eu sou muito tímido. A extroversão é máscara da timidez. Olha o psicólogo aí. Não é, doutor? Tu ainda concorda, irmão. Aí ele me chamou no canto, ele disse, pastor, quando nós estávamos almoçando, Deus disse assim, vá na loja, compre roupa e tudo que você comprar para você, compre igual para ele. Deus mandou. Eu falei, então vamos agora. Aí eu sei que foi umas 5 camisas, uma calça e não tinha um sapato 37 que desse em mim, mas aí mesmo assim ele me levou numa outra loja, comprou um sapato. E quando eu fui agora dentro do avião de Belo Horizonte para Brasília, dizendo, toma capeta. Vocês estão entendendo, queridos? O nosso Deus é aquele que paga os nossos prejuízos. Mas Deus não trabalha com derrotados, conformados com perdas. Você tem que entender o porquê das perdas. Então, amados, eu aprendo isso com essa mulher. Tudo tem o seu valor. Tudo tem o seu valor. Aprenda a valorizar o que você tem. Segunda lição que eu aprendo com essa mulher, de não ter se conformado em perder uma dracma, é que o seguinte, queridos, isso é tremendo. Preste atenção nisso. Grandes perdas começam com pequenas perdas. Vocês sabem disso? O diabo sabe disso. Porque, amados, se você tem, deixa eu dizer um valor aqui, que eu não entendo, meu negócio, a minha mente ainda está em real. Mas se você tem $500 mil no banco, é muito? Exagerei, né? E você está lá, acompanhando pelo celular. De repente, querido, você não sacou nada e desapareceu $50 mil, você vai lá no banco na hora. Mas se todo dia sumir de lá, queridos, $5, às vezes você não vai nem perceber. O que o diabo quer é isso, queridos, que a gente não valorize as pequenas perdas. Gente que fica conformado. Eu não sei se vocês vão rir do que eu vou falar agora, mas Deus mandou. Eu digo, pastor, me empresta teu gabinete, deixa eu anotar algumas coisas que Deus está me falando. Deus disse, fala algumas coisas. Primeiro, é que grandes perdas, ouçam isso, começam com pequenas perdas. E se não tomarmos providência, o prejuízo vai ser grande. Queridos, o casamento não acaba do dia para a noite, não. Eu fiquei assustado. Como tem gente separada em Boston. Como tem gente separada. É assustador. Quando eu falei desse seminário do pastor e mostrei o material, eu nem trouxe a apostila para cá, eles ficaram com tudo, sem seminário, sem nada. Eles queriam mudar a passagem e mudar o seminário lá. Mas era injusto por causa da minha mulher que não veio. Como o povo estava necessitando. Um dizia, pastor, eu quero te levar para comprar não sei o quê. Mas era para conversar. E aí parava no estacionamento do mall. Não é mall? Aqui também é mall. E eu doido para entrar na loja para ver as coisas.
Uma pessoa ligou lá em Caldas Novas e disse assim para minha esposa: obrigado porque você liderou o pastor Mauri para vir. Ele foi uma bênção no meu casamento. Gente, casamento não acaba do dia para a noite. Deus tem nos dado nesses últimos dias, pastor João, não só um seminário, mas tem nos dado a minha e minha esposa um ministério voltado para a família e para o casamento. Essa é uma das razões porque eu tenho viajado. Então, às vezes, o casamento acaba antes de começar. Ou no começo. Gente, queridos, que não ouve a Deus, gente que não se dispõe para ter convicção da vontade de Deus. Gente, queridos, que vai pela paixão e briga com Deus: Senhor, mas eu quero. Você diz: mas não está pronta ainda. É essa pessoa, mas não está preparada ainda. Não, mas eu quero é agora. Não, mas não é essa, eu quero melhor. Não, mas quem disse que eu quero melhor? Eu quero é essa. E aí, queridos, acontece o que está lá no Salmo 106, versículo 15. Deu-lhes o que queria, mas fê-los definhar a alma. Tem que entender a diferença entre vontade soberana, propósito, destino e vontade permissiva de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Segundo, queridos, olha, eu tenho uma tese: ninguém casa enganado. Deus sempre mostra os defeitos, as características de temperamento, de personalidade, de caráter. Agora, às vezes, tem gente cuja paixão, não sei se até outros interesses, cegam, queridos, o entendimento. E há muita gente que às vezes não entende a seriedade do casamento e acha que às vezes é melhor começar algo novo do que lutar por aquilo que é proposta de Deus. Que bom que eu estou tão à vontade para falar, porque eu não conheço ninguém. Não conheço a história de ninguém aqui. Ou então porque não estão atentos aos sinais de perigo no casamento. Vou contar só um negocinho, pastor, minha hora já deu. Posso contar um negócio? Eu não estou preocupado com ela. Um pastor liga para mim lá, de Brasília. Tem ninguém de Brasília aqui não, né? Ah, eu não posso falar, o irmão está filmando. Mas tem um povo em Brasília que é muito enjoado. Trabalha na Procuradoria, trabalha no Senado Federal, trabalha não sei o que e tal. Crente, gente boa. E aí, um pastor me ligou. Disse: pastor, eu convidei lá desses terapeutas da família e tal, para pregar no nosso encontro, no 6º encontro de casais, mas ele não pôde ir. Eu falei com o meu cunhado, ele também não vai poder, e ele me indicou o senhor. Ele disse: me indica alguém. Ele falou: rapaz, é onde? Lá em Caldas tem o pastor Mauri. Ele ministra para a família, ele ministra para tudo. É até bom que tu não precisa pagar passagem de avião, deslocamento. E aí, até por exploração, ele resolveu me convidar. Aí ele liga para mim: pastor, o senhor aceita? Foi fulano que indicou. O senhor tem alguma coisa na agenda aí? Não tinha nada. Deixa eu olhar. Não tem não. Aí põe na agenda. Aí ele disse: a comissão de coordenação vai ligar para o senhor. Eu falei: amém, glória a Deus. Aí eles ligaram: pastor, nosso pastor ligou para o senhor, né? Ele ligou. E eu todo desarmado, eles falaram: é o seguinte, pastor, o senhor tem site? Eu falei: não. O senhor tem não sei mais o que? Eu falei: não. O senhor tem vídeo no YouTube? Eu falei: não. Meu canal ainda não abriu. O senhor tem? Manda uma foto. Eu digo: gente, vocês querem me ouvir ou querem me ver? Não, pastor, porque a gente precisa não sei o quê. Blá, 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 blá. Digo: tá bem, gente, vou mandar. Passou uma semana, não mandei, eles ligaram de novo. Pastor, olhe, cuidado com o que o senhor vai falar, viu? Vão muitos empresários, até gente que não é crente. Manda foto, posta alguma coisa no YouTube para a gente conhecer. Nossa, eu fiquei chateado. Eu digo: se esse povo ligar de novo, eu vou declinar. Vou dizer: não vou não. Aí eles ligaram de novo. Eu não tinha mandado nada. Eles falaram: pastor, já que o senhor não mandou foto, nós vamos lá em Caldas Novas te conhecer.
digo, então venham, amados. Mas eu me preparei para dizer assim, ó, vocês convidem outros. Mesmo sabendo que estava perto do evento. Eles vieram 3 casais, já maduros, mas bem simpáticos. E eu fui todo arrumadão, cheguei lá e eles disseram, pastor, você que é o pastor Maurício? Acho que eles tomaram até um susto. Eu falei, eu fui até sem salete, porque ela não deixa eu ficar bravo. Aí eu, pois não, irmãos. Eles falaram, pastor, a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente ia conversando no caminho, a gente quer pedir desculpa ao Senhor, que a gente fala assim, exigiu muita coisa, mas queremos que o Senhor releve, porque, aí eles foram humildes, eles disseram, é porque é o seguinte, havia uma outra coordenação que organizou os últimos encontros de casais, esse é o 6º, e foi muito bom, e agora nós somos eleitos agora como coordenadores, e a gente quer fazer no mesmo nível da excelência deles. Então, o senhor não leva mal não? Eu falei, não levo não. Mas quando eles foram embora, eu saí dali, eu disse, Deus, já que eu não pude declinar, eu quero que o Senhor me use. O Senhor já me usou alguma vez na vida, o Senhor vai me usar agora. Confessei até os pecados que estava pensando em cometer. Eu fiz um concerto, eu digo, agora o Senhor fala. E aí, foi chegando perto e nada. E quando chegou na semana do evento, um dia eu estava tomando banho. E Deus falou comigo. E eu tenho essa experiência. Não de Deus só falar no banheiro, mas eu tenho essa experiência. Quando chega casamento, e tem tanta coisa para falar, eu não sei o que é para aqueles casais. E algumas vezes, no dia mesmo, Deus fala comigo. Eu estava tomando banho e Deus falou assim, mas muito audível. Disse, tudo que é escrito, que está escrito e ministrado, é para curar, é para sanar os problemas. Fala alguma coisa preventiva. Não, mas eu tive tanta convicção que foi de Deus, tal, eu já saí ali e disse, Senhor, agora fala então o resto. O que eu vou falar? Aí não vinha nada, eu peguei um livro aleatoriamente, quando eu abri, tinha escrito lá, sinais de perigo no casamento, eu falei, é isso. E Deus foi me falando. E amados, eu cheguei lá para ministrar, eu bem sério, mas eu estava convicto que era de Deus. Quando eu preguei, Deus me deu a estratégia. 2 noites era para falar sobre sinais de perigo no casamento, e eles riam demais, Deus mostrando coisas, e eles riam, e no último dia eles pensaram que ia ser engraçado. Aí Deus falou, ministra no último dia, elementos bíblicos para a cura dos relacionamentos. Irmãos, foi tanto choro que vocês não podem imaginar. Até o pastor, quando eu fui ungir, e ia começar pelo pastor e pela esposa, para eles me ajudarem a ungir os outros, e eu fiquei tão zangado com eles, que aí eu sugeri ungir com óleo e com vinho, que é passar a terra. Depois o senhor desfaz a heresia, pastor. E aí o que acontece? O pastor começou a chorar, foi impactado. Ele e a esposa, porque eles tinham tido um problema algumas semanas antes do evento. Aí depois nós fomos orar pela coordenação, foi um chororô, o povo, e eles inventaram de fazer, tinha lá um auditório muito bom, mas eles inventaram de fazer um restaurante. E os garçons todos assim, perfilados, ia ser um negócio de luxo, o almoço, e os garçons tudo lá, vendo eles quebrantados, chorando, foi um negócio grande. Só vou contar só mais um. Num outro encontro, aí esse pastor chega lá e conta lá para uma igreja muito grande de Brasília, lá, o pessoal do Vilarindo, e o pessoal do Vilarindo agora aluga um hotel que tinha 7 convenções, e o pastor me liga e diz assim, pastor, eu não quero fazer o trabalho do Espírito Santo não, mas o senhor aceitaria o convite de vir ministrar o nosso encontro de casais, porque fulano falou que foi muito bom, e o senhor aceitaria falar o mesmo tema, sinais de perigo no casamento? Eu falei, bom, pastor, tem outras coisas assim que eu posso preparar. Não, mas já que o senhor está insistindo, não é nada, só tinha aquilo mesmo para falar. E aí esse já falou com o outro, e esse outro era tão chique, que o encerramento, sabe como era que era? Os garçons todos paramentados, com luvas, e vinha assim com uma bandeja com taças, com champanhe importada para eles brindarem no final. E quando eu terminei de ministrar, o povo impactado, eu disse, olhei para a Salete e falei, Salete, ninguém aqui está chorando não. O negócio foi meio fraco. Aí lá veio o garçom, um atrás do outro assim, o da frente tropeça, cai a bandeja, o outro tropeça, acabou a champanhe toda. Aí eles avisam lá, o camarada que era o coordenador, o pastor da rede de casais,
cochichou no ouvido do pastor, e agora? Não, pega outra bandeja, compra agora na Antártica aí. E quando eles preparam, o que a gente faz? O aí pede para cantar o hino, cantaram 2, nada. E aí, pede para o pastor Maurinho pregar mais um pouco. Aí quando ele chegou perto de mim, eu disse, pede para dar testemunho. Amados, ele falou assim, alguém quer dar um testemunho de como o encontro de casais foi bom para a sua vida? E todo mundo de cabeça baixa, ninguém falava, de repente uma mulher levantou a mão, foi lá à frente. Disse, olha, eu cheguei aqui assim, e isso aqui, meu casamento é de fachada, e tudo é de fachada, e tal, e... Porque, querido, estava assim, toma coquinha na boca, toma um comezinho na boca. Eu falei, meu Deus, esse povo não está precisando de nada. A mulher disse, não, o problema é o seguinte, eu estou querendo me separar mesmo, e essa palavra aqui foi de Deus, porque eu tanto mostrei, mas esse homem é tapado, não enxerga os sinais de perigo. Tudo isso foi para nós, mas hoje eu quero pedir perdão por ter esses pensamentos de separação, por estar bloqueando as coisas no casamento e tal. Ele chamou o cara para pedir perdão, o cara grandão veio, o cara abraçou com a mulher, começou a chorar, e foi uma babação, aí todo mundo criou coragem, uma outra disse, também quero falar um negócio pro meu marido. Os caras já ficavam tensos assim. Mas por último, veio um camarada. Aí foi um camarada bem grandão. Ele ficava assim, mais ou menos na minha direita. E era interessante que ele ocupava quase 2 cadeiras, que ele era grandão, e deitava por cima da mulher assim. A mulher também era grande assim, mas ele deitava por cima dela. E ficava meio assim, parecia aqueles imperadores, assim, deitados naqueles divãs. Ele me olhava assim, de baixo para cima. E eu percebi uma coisa, todo mundo babava aquele homem. Todo mundo assim, tratava ele de uma maneira especial, era doutor fulano de tal. Aí o homem começou a se arrumar. O homem se sentou, se endireitou, baixou a cabeça. Daqui a pouco eu percebi, eu estou lá sentado, que as lágrimas começaram a descer. Aí ele disse, eu quero também dar uma palavra. Ele falou assim, nenhum testemunho aqui se compara com o meu. A maioria dos irmãos aqui me conhece, eu sou fulano de tal, trabalho não sei aonde, do Senado Federal. Eu tenho muitas propriedades, muitos bens. Financeiramente a gente não precisa de nada, economicamente a gente fica muito bem. Mas eu sou um miserável. Eu cheguei aqui, eu olhei para esse pastor aí, baixinho aqui, eu disse, vai sair alguma coisa. Mas o baixinho aqui sou eu. Porque a minha mulher está com câncer. E eu decidi me separar dela. E ela aceitou. Esse encontro aqui, nesse hotel de luxo, um hotel recém-inaugurado lá, chamado Águas do Paranoá, lá em Caldas Novas. Ele disse, é a nossa despedida. Já estava tudo certo. Eu ia dar tudo que era de direito a ela, repartir os bens, ia deixar uma mansão para ela lá no Lago Sul e tudo mais e tal. Mas o casamento está acabando. A mulher começou a chorar. Mas Deus me mostrou que não era isso que eu deveria fazer. Eu sou um miserável. Chamou a mulher, começou a pedir perdão. E assumo um compromisso diante de Deus, diante da igreja e do meu pastor, que eu não vou me separar da minha mulher. Eu vou lutar pelo meu casamento, porque o problema está em mim. Gente, foi uma loucura. Ninguém mais quis tomar guaraná champanhe, nem champanhe. Sinais de perigo no casamento. Vai perdendo aos poucos. Começa perdendo a alegria, a motivação, o respeito, a autoridade. Vai perdendo os filhos aos poucos, porque não zela, não disciplina, não cuida. Queridos, um prédio não cai de uma hora para outra. Deixa eu correr por causa da hora. Estava assistindo lá um repórter, eu coloquei lá um canal que pega lá Globo Nordeste, que é para eu ver as coisas lá da minha cidade, do meu Recife, do meu Santa Cruz. Tá amarrado? Aí, estou lá assistindo um jornal local. Aí um camarada está lá, fazendo uma reportagem da Defesa Civil do Recife, indo lá cumprir um mandato lá e obrigar os moradores de
de um lugar chamado Candeias, que é a continuação da orla marítima lá de Boa Viagem. Por quê? Porque a construtora havia construído prédios lá usando areia da praia, areia salgada. E sabe o que aconteceu? De repente, uma fissurazinha. O que é isso, bem? Não, isso não é nada, não. A fissura aumenta. Bem, está aumentando. Chama o pedreiro. O pedreiro diz, não, isso é uma acomodação do reboco. Vamos passar uma massinha aqui, lixar, e pá, e pintar, e ninguém vai perceber. Arruma. Passa um tempo. Aí já não é mais uma fissura, é uma rachadura. Mas bem, rachou, bem. E agora é de um lado e do outro, bem. Então chama o engenheiro. O engenheiro diz, não, isso é acomodação da estrutura. A gente vai fazer o seguinte, a gente rasga tudo e põe uma massa mais grossa com ferro ali e pinta e tal. Passa um tempo, a rachadura volta e abre tanto. E agora o que é que vai fazer? Chama a defesa civil. E a defesa civil, vocês têm 3 meses para desocupar. Vocês estão entendendo, queridos, o que é pequena perda? Às vezes começa com uma fissura. Por isso a gente não deve acomodar. Não é acomodação do reboco, não, é nossa acomodação. Ninguém se desvia, queridos, de uma hora para outra. Ninguém perde a motivação do casamento de uma hora para outra. Ninguém perde a fé de uma hora para outra. Começa a parar de ler Bíblia, de orar, de ouvir os conselhos, de participar do discipulado. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Pastor, se eu estiver muito duro, depois o Senhor avança tudinho, porque o Senhor é o apóstolo do amor. É isso que eu aprendo. É que grandes perdas começam com... Eu vi um pai com um menino assim e falava, não faço não, eu dizia, eu faço. Não faço não, eu faço. O pai vai chegar perto, não faço não. Aí eu disse, eu já sei o que vai dar. Mas não deu outra. Quando ele chegou bem perto, eu disse, diga agora o que vai fazer. Aí o menino, pá! Na cara dele. Eu tive vontade de chegar perto e dar do outro lado. Tá! Vocês estão entendendo ou não, queridos? Não pode dar os espaços. Cada um tem que saber o seu lugar. Cada um tem que defender o que é seu. Sua autoridade. Sua posição que Deus te colocou. No casamento, na família, no trabalho. Um cidadão que sabe as leis, queridos, ele tem que reivindicar. É por aí. Mas a terceira coisa que eu aprendo com essa mulher é que toda perda dá legalidade ao diabo para estabelecer bases de despojamento. Vou dizer de novo. Toda perda, pequena ou grande, se você aceita passivamente, você poderá estar dando ao diabo legalidade para estabelecer na tua vida base de despojamento. Um dia perde uma chave, não é nada demais. No outro dia perde um documento, acha que não é nada demais. Outro dia perde dinheiro, acha que não é nada demais. Vocês estão entendendo, queridos? Estava lá em Boston, um irmão me deu um tênis de presente para eu ir lá para Nova York e andar muito. E quando ele saiu para me dar o tênis, me deu um tênis lindo. Ele disse, pastor, perdi $100. $100. O dinheiro estava aqui, na hora de pagar. Claro, ele tinha Visa, tinha cartão, ele pagou com cartão. Perdi $100, estava aqui no bolso. Eu disse, irmão, não aceite não. Ele disse, não, pastor, mas o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Eu digo, não aceite. Eu não aceito. Ele falou, não, pastor, Deus me dá mais. Ó, num dia de trabalho, eu ganhei mais do que isso. Eu falei, mas não é por causa do valor não, querido. É por causa da legalidade que você está dando. Ele disse, não, mas agora eu já perdi. Eu digo, não, mas eu vou orar. E eu orei. E quando eu terminei de orar, ele disse, pastor, pode ter caído quando eu subi na caminhonete. Aí caiu lá no jardim lá de casa. Ele pegou o telefone e ligou para a esposa dele. Aí quando ele ligou, bem, eu não deixei aí não. Não deixou não. Vê lá no jardim.
Quando ela olhou, queridos, tinha dado um vento, tinha espalhado nota de 20 para tudo que é lado. Ela catou, está tudo aqui. Eu disse, varão, não foi somente R$100 que você deixou de perder, foi uma legalidade que você quebrou. É por isso que quando os inimigos de Israel chegam lá e dizem assim, não, vamos tomar tudo, aí o povo com medo do inimigo armado fica quieto. Mas um camarada chamado Samar, que tinha lá uma propriedade que estava plantada lá lentilha, um tipo de ervilha, semana eu comi, sopa de lentilha, está lá. Coisa que parecia que não tinha muito valor. Mas para ele tinha. Ele não era um fazendeiro rico. Mas aquela era a sua propriedade. E ele disse o seguinte, se todo mundo fica passivo em tudo, eu não vou ficar. Eu vou pegar minha espada, eu posso até morrer. Mas o primeiro filisteu que passar aqui, eu meto a espada nele. E eu vou defender o meu campo de lentilha. E isso serviu, inclusive, de motivação para os outros. Você tem que defender o que é seu. Vou tomar! Vai ter briga. Vou pegar minha espada. Vou usar os recursos e as armas que Deus tem me dado. Nabote enfrentou o rei Acabe. Me dá tua propriedade que eu gostei dela. Rei, não vou poder dar. Troca comigo, não troco. Me vende, não vende. Porque isso aqui é herança dos meus pais. Amém. Mas eu sou o rei, e daí? E daí? Acabe, queridos, a atitude dele é uma atitude maligna. Ladrão de riqueza, ele já tinha tudo. A única propriedade que o homem tinha, ele queria tomar. Não deixe, queridos, não aceite isso. Não aceite isso. O inimigo gosta de ir despojando as pessoas, e devagarzinho, um dia isso, outro dia aquilo. E se a gente for aceitando, queridos, tem que dizer, a partir de agora eu vou pegar a espada. Acabou. Acabou. Não perco mais. Como tem gente, querido, que está perdendo tudo e não faz nada. E vou dizer mais uma coisa que Deus me falou ali. Tem gente que está perdendo coisas de grande valor e nem sabe que está perdendo. Temos que quebrar toda a legalidade que por acaso tenha sido dada ao diabo. Mas em penúltimo lugar, queridos, eu entendo também na lição dessa mulher que diante de uma perda devemos ter o claro discernimento de atitudes a tomar. Então eu vou correr agora porque aí já é muito fácil o entendimento do que está na palavra. Primeiro, queridos, ela percebeu que estava perdendo. Ela não pegou lá as dracmas pensando que tinha 10 e foi lá para o mercado e na hora de pagar foi que ela percebeu que tinha perdido, que não podia trazer tudo para casa. Ela percebeu antes. Queridos, há coisas que a gente ainda pode reaver, tem coisas que fica difícil de reaver. Se a gente não atentar a tempo. Sansão nunca mais recuperou a vista. Nunca mais. Porque não acordou a tempo, não percebeu a tempo. Segunda coisa, queridos, diz a Bíblia que ela acende uma candeia, ela ilumina a sua casa. Como nós precisamos disso, queridos, que o Espírito Santo derrame luz no nosso entendimento hoje. Tem gente que está ganhando muito, mas nem sabe que está perdendo muito. E daqui a pouco, queridos, vai estar no vermelho. Terceira coisa, ela decidiu pegar certamente uma vassoura da época e varrer a casa, fazer uma faxina na casa. Por mais que uma mulher seja limpa, queridos, uma dona de casa seja limpa, às vezes ainda cai alguma coisa debaixo do tapete. Não é? Às vezes precisava mesmo mudar o sofá, os móveis de lugar e achar. E ela resolveu fazer essa faxina. Às vezes, queridos, para a gente detectar perdas que já estão acontecendo, a gente precisa fazer uma faxina. Dizer assim, olha bem, vamos sair só nós dois hoje, vamos ter uma conversa? Vamos. Fazer uma avaliação, uma reavaliação. E vai, conversa, e senta. Às vezes precisa pegar uns filhos, ou um determinado filho, e sentar com ele e conversar. Amém. Às vezes você precisa pegar uma cadeira e dizer, Deus, fica aqui comigo, vamos conversar nós dois agora. Deus, como é que está a minha vida? Atrevidamente já tive vontade de escrever um livro, Faxina na Alma.
Mas nunca comecei a escrever, porque eu penso o seguinte: para eu falar da faxina da alma dos outros, eu tenho que fazer primeiro a minha. Aí está demorado fazer a minha. Cada dia eu escuto uma coisa, perco o sono, mas é bom. Então eu estou faxinando primeiro. Como a gente precisa fazer de vez em quando, uma arrumada na nossa casa interior. E terceira coisa, ela tomou uma atitude. Então, diante de pedras, a gente tem que discernir se é de Deus, se é do diabo, se é com propósito divino, ou se é o diabo nos despojando, e tomar atitudes. Qual foi a atitude que ela tomou? Acender a candeia, varrer a casa, mas ela decidiu também procurar até achar. Tem gente que até percebe que perdeu e vai em busca do que perdeu, mas demora muito, fica complicado. Não, deixa para lá, deixa para lá. Não, deixa para lá não. Ela procurou até achar. Diga isso. Diga, ela procurou até achar. Mas em último lugar, para encerrar, eu penso assim, queridos, olha, vitórias, à luz do texto, vitórias, conquistas, recuperações, ganhos, combina com celebração. Amém? Amém? Amém. Perda, derrota, combina com opressão, com depressão, com tristeza, com desânimo, com desmotivação. Deus quer que o seu povo seja o povo mais alegre da face da terra. Aleluia. Israel era um povo que vivia em festa. Vitórias, queridos, olha, tinham celebrações, haviam festas de 7 dias, de 7 semanas. Havia festa para tudo. Festa da colheita, festa dos despojos, festa de tudo. Tudo eles celebravam. Deus quer que a gente viva com peito em festa e o coração a gargalhar. Tem que ser assim a vida toda? Não, queridos, tem as lutas, tem os embates, tem as dificuldades. Mas quando vem uma luta, uma dificuldade, uma batalha, você já sabe que em Cristo, lá na frente, já vai ter festa. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, querido? Me acompanhe agora, olhe para mim. Me acompanhe, depois vocês leem a Bíblia. Depois o pastor João vai melhorar tudo que eu falei. O pastor conseguiu ter a sua ovelha de volta, a ovelha que ele havia perdido. Ele reúne os outros pastores e faz uma? Não, eu não ouvi. Não, calma. Em sintonia. Ele faz uma? O pai, quando tem o filho de volta, ele reúne os fazendeiros e diz assim: alegrai-vos comigo, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ele faz uma tremenda de uma festa. A mulher acha uma dracma. E isso é motivo de uma festa. Por que só cantamos hinos de adoração hoje? Eu fui muito abençoado. Amém. Muito. Vocês não imaginam o quanto. Mas eu quero me atrever, queridos, numa casa de um grande profeta de Deus, a profetizar sobre a vida de vocês. Amém. Com essa palavra, Deus está dizendo: acabou o tempo de perder. Amém. Chegou um novo tempo. Tempo de dar. Se vai aplaudir, aplauda o Senhor com boa vontade. Não é, amiga? Mas o entusiasmo dessa igreja não combina com o entusiasmo desse pastor. Eu vou dizer de novo, queridos, eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu quero colocar vocês pela fé debaixo de uma grande nuvem de conquista. Amém. Cessou o tempo de perder. Amém. Pela oração da fé hoje, nós estaremos entrando num tempo de ganhar. Dê um aplauso mais forte que você puder, glorificar naquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder.